Bom dia, boa tarde, boa noite para você aqui no nosso Kim Presente Arte. Leitura de onda, da onda encantada da mão azul, que traz então esse propósito de conhecer, da cura e da realização. Bom, começo trazendo, pensando, refletindo com vocês a interessância, né? O quão interessante é, né, que eu percebo essas três palavras unidas, né? Porque a cura, da onde vem a cura? A gente poderia pensar a cura como algo externo que vem ou algo mesmo interno. Então, a cura que a gente está falando aqui na mão, ela está relacionada com o conhecimento. Isso, a meu ver, é muito lindo, né? Então, é esse conhecimento que vai proporcionar essa cura, ou essa cura que vai proporcionar o conhecimento, a integração entre a cura e o conhecimento e a realização, né? Então essa realização também que ela não está separada do processo de conhecimento, do processo de cura. E aí eu reflito um pouco nessa palavra consciência, né? Eu acho que a palavra consciência, ela abarca a cura, ela abarca a realização, ela abarca o conhecimento, né? Bom, então vamos para a nossa leiturinha. Tom magnético o tom que pulsa esse propósito, né? Que unifica, que atrai, então essa potência para os nossos próximos 13 dias. Lembrando, né, que a gente então relaciona aqui, né, no sincronizando calendários, cada Kim com a data gregoriana, mas você, por exemplo, que assistir isso daqui mais de 9 meses, por exemplo, né? Isso já vai estar relacionado com outra data gregoriana, né? Então esse é um ciclo que a gente vai passando aí do Tzolk'in, desses 260 Kins, que são 260 dias também essa unidade do tempo, né? Então eu trouxe, comecei esse movimento aqui da leitura de onda com a Clara Coelho, né, que menciono, como mencionei na última leitura, ela trouxe dentro do movimento do Portal da Abundância e para mim foi algo muito significativo acompanhar essa leitura de onda dela e convidei ela para a gente fazer essas leituras de onda da estrela, né, que é a última onda de Tzolk'in, que a gente relacionou profundamente com esse propósito aqui do Swart em Presença, né, que é essa manifestação artística com a saúde na arte, essa integração arte e espiritualidade, né, e essa revelação, esse nosso desbloqueio e a manifestação artística. Então a gente relacionou muito com isso e aí seguimos para a primeira onda do Tzolk'in, né, que é a... Tô falando tudo isso aqui, talvez seja legal a gente ver um pouquinho aqui da matriz, né? E aí começamos, né, fizemos a leitura de onda do dragão, que é a primeira onda, e depois, agora do mago, e vamos hoje, então, aqui, cadê? Aqui, sinalizado ainda, né, que é a mão. E o que eu trouxe na semana passada, né, a Clara não pôde estar presente e eu senti de manter essa leitura mesmo assim, na semana não, na onda passada, né, foi o quanto, para mim, a potência da Clara fazendo essa leitura é muito grande, eu amo muito, e para mim fazia muito sentido, né, esse movimento da leitura com ela, mas como eu acabei fazendo sozinha na onda passada, quando eu cheguei lá no tom planetário, que é o tom 10, que é o tom da manifestação, né, é o que vai aperfeiçoar e produzir o propósito de uma onda encantada, quando eu cheguei lá eu tive essa dimensão, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né, mantendo a leitura de onda encantada mesmo sozinha, né, nessa comunicação aqui com vocês,
eu estou aprendendo, eu estou ouvindo, eu estou olhando, eu estou estudando, eu estou observando. E eu, como humana cristal, né, sinto que isso é muito importante na minha trajetória, o quanto os meus próprios aprendizados, eles podem ser compartilháveis enquanto são aprendizados, e não trazendo aqui uma grande mensagem de uma grande mestra de alguma coisa, né? Esse conhecimento aqui do Tzolk'in é muito iniciante para mim, mas é algo que tem transformado a minha vida, mais do que transformado a minha vida, tem embasado, né? Tem me sustentado. Então tem o grupo do Kim Presente Arte, que é um grupo no WhatsApp onde eu coloco as leituras, né, do, das descrições aqui do site do Tzolk'in e o mantra, né, de cada Kim. E isso me sustentou, passou a me sustentar. Então eu também convido você aqui, se você está me ouvindo, né, se você tem acompanhado as leituras, estou fazendo essa pequena introdução, para me falar também como isso chega para você aqui nessa plataforma agora, plataforma, que é o YouTube, né? Porque lá no grupo do WhatsApp eu sei que algumas pessoas acompanham bastante, outras menos, mas às vezes faz uma grande diferença, outras todo dia, né? E aqui eu gostaria de saber para você também no YouTube. Agora eu comecei a trazer esses áudios que são áudios bem amadores, digamos assim, né? Mas eu coloquei ali com capas lindas, que eu confesso para vocês que eu amei. E essas capas ali nessa integração ali, para mim foi muito gostoso. Esse conhecimento do Tzolk'in, ele me traz um estado brincante, que é essa nossa pesquisa aqui também do Arte em Presença, na vida, né? Numa percepção do tempo, numa percepção do decorrer da passagem do tempo e da nossa relação, da minha relação com o tempo, de uma forma brincante, colorida, cheia de símbolos, né, de caminhos, de ciclos, de retornos, de encantamentos. É muito interessante, muito brincante. Então vamos lá, vou aqui agora iniciar esse meu estudo partilhado com vocês da onda encantada da mão, né? Então, repito, né, pulsando aqui esse propósito do conhecer, né, da realização, da cura, a gente vem abrindo essa onda, né, abrindo esses 13 dias para realizar esse propósito. Então, qual é o desafio, né? Para eu realizar esse propósito dessa cura e dessa realização, o meu desafio aqui é a estrela, que é a arte, que é a elegância, que é o embelezamento, né? Então existe um desafio, que é o desafio, né? O desafio de pulsar esse propósito, né? De realizar esse propósito, de encaminhar esse percurso da mão, né? Desse conhecimento, dessa cura e dessa realização, vai passar pelo embelezamento. Então é através do embelezamento, da arte e da elegância que a gente vai polarizar, né, e desafiar, lembrando sempre que o tom do desafio, que é o tom 2, ele... Ok, enfim. Lembrando então que o tom 2 do desafio, ele polariza e ele estabiliza. Então a estabilidade dessa cura e desse conhecimento vai vir com a potência artística, com a potência de embelezamento e de elegância, né? Então essa cura, ela não acontece de qualquer jeito. Esse conhecimento, isso me remete muito a... Eu, por exemplo, gosto muito de pensar o material didático das coisas, né? Quando você pega uma apostila, sempre é meio o cheiro de apostila desde criança. E gosto de fazer os materiais didáticos, né? Esse próprio... Fazer a capa ali do Kim, né? Organizar um conteúdo programático. Então, o embelezamento, a forma, né? Tudo bem que a forma, a gente vai falar da forma de que isso vai acontecer lá no tom 4, mas isso me remete a como o conhecimento, quando ele é estruturado com beleza,
né? A gente tem esse desafio, uma coisa é essa cura, esse conhecimento que, né, que não tem beleza, que não tem encanto, né? Então, quando a gente está estudando algo, muitas vezes esse conhecimento, né, a educação, principalmente dos jovens, vem às vezes de uma forma maçante, de uma forma que é chata, de uma forma que não tem essa estética e esse gosto embelezador, né, embelezante, embelezado, né? Então a importância, a necessidade de quando a gente vai realizar esse propósito da cura, do conhecimento, da realização, disso ter elegância, né? Disso ter a arte para realizar, né? Essa fina conexão entre a cura, o conhecimento e a arte. E aí, então, o serviço, né? Essa ativação e esse vínculo desse propósito vai se dar pela purificação. Então a cura, ela está muito relacionada, né? A cura, quando a ativação do serviço da cura vai passar por uma purificação, né? Para eu conhecer algo, o serviço daquilo, né? O serviço desse processo de conhecimento, para ele acontecer, ele vai passar por um processo de purificação, ele vai pedir um fluxo, esse fluxo da lua, né? Essa água universal, ela vai estar presente coroando esse serviço, né? Então, para esse poder dessa mão, dessa cura acontecer, né? Esse poder de serviço, disso chegar ao outro, à outra, vai precisar ser feita uma purificação ali e uma conexão muito fina com esse elemento água, com essa água universal, que nos serve também, né? E a forma, então, olha que lindo, né? A forma da cura, a forma do conhecimento, a forma da realização, ela vai ser estruturada, manifesta, medida, né? Estou aqui refletindo um pouco sobre o tom 4, né? Que vai ser então essa definição, né? Então a definição, a estrutura, a medida e a forma dessa cura, dessa realização, vai ser pelo coração, vai ser pelo amor. Se não tiver amor na cura, a gente talvez esteja ali cutucando uma ferida, né? Se você vai querer curar algo sem amor, às vezes você vai estar mais machucando do que curando, né? Então, que lugar é esse? Fica essa pergunta também, que quer curar, ou que quer conhecer, ou que quer se fazer conhecido, né? Mas acho que mais conhecer mesmo aqui, né, na mão. Que lugar que quer se realizar sem amor, né? Fica esse questionamento pra gente, né? A necessidade, a importância do amor, da lealdade e do coração na manifestação dessa cura, desse conhecimento. É interessante porque eu vou repetindo, em cada tom eu repito ali as palavras do que é essa mão. Isso é interessante, né? Apesar de ficar repetitivo aí para vocês, isso também, em certa medida, é interessante porque a gente reverbera, a gente emana essas palavras-chave. Então, isso é muito interessante das palavras-chave, é você ficar mantrando aquilo mesmo, né? Você ficar aqui lembrando e trazendo aquilo de volta várias vezes. E percebendo como aquilo, então essa palavra-chave, como é que isso se relaciona com essa outra, né? Primeiro pelo tom, né? Quando a gente faz essa união entre o selo e o tom, como essas palavras-chave elas vão se unir, as palavras-chave de um selo com as palavras-chave de um tom. Se você não está entendendo nada, escuta um pouquinho a live de o vídeo de introdução que a gente fez, eu e a Clara. E também
a união dessas palavras-chave dessa onda, né, desse selo que está pulsando a onda, com a desse outro Kim, né? Então, seguindo a partir dessa forma do coração, do amor e da lealdade, nós vamos então para esse comando, para essa radiação e para essa potencialização. Como é que esse conhecimento, essa cura vai se potencializar? Pelo macaco, pela magia, pela percepção da ilusão, pela brincadeira. Então, quando esse macaco brinca, quando essa criança brinca e maneja a magia, ela está potencializando. Olha o que eu falei, maneja, né? Com a mão, né? Ao manejar essa magia, eu estou potencializando essa potência, estou potencializando a potência da mão, né? Quando eu brinco. Então, é esse ilusionista, né? Essa grande magia mesmo que o macaco vai trazer para potencializar, mais uma vez repetindo, né? Mas que isso vai comandar, isso vai, digamos que, liderar essa manifestação. Então, eu acho muito interessante a relação da estrela com o macaco, né? Ela é uma relação direta que existe, mas quando a gente pensa nessa arte e nessa brincadeira, né? Nessa magia e na arte, e a magia e o embelezamento, né? Então é interessante porque é aquilo que eu estava falando da apostila, né? Dessa forma do conhecimento e da forma da transmissão do conhecimento e da realização da cura, a importância, né, de estar vinculada com a arte, e quando eu conecto isso com a brincadeira, isso vai se potencializar. Então isso fica aí também para esse pensamento, né, da educação, dos jovens, das crianças, de nós todos, né, que é essa importância de comandar esse conhecimento, essa cura e essa realização com a brincadeira, com a magia, com a ilusão. E aí, isso vai ser organizado. Quem é que vai organizar? Que frequência vai organizar? Né? Que frequência que vai igualar essa potência de cura, de manifestação, de realização e de conhecer? É o humano. Então isso vai ser organizado. Eu estou o tempo inteiro, quando eu estou falando aqui, desde o início, né, quando eu estou falando de conhecer e de cura, eu estou relacionando muito isso aqui nesse meu estudo com vocês. Estou relacionando com o campo da educação, né? Então tem tanto esse campo da cura e o campo da educação. E de novo, eu vou voltar aqui para falar dessa relação entre o conhecimento e a cura. E aí eu acho que tem uma intersecção entre essas áreas, que é a área da saúde e a área da educação. Porque se eu falo de uma área de saúde ou de uma cura que ela só vem externa, né? Então eu vou em algo que me cura, eu tomo algo que me cura. Se eu falo só disso, é uma coisa. Outra coisa é quando eu vinculo a educação. Quando eu vinculo o conhecimento nesse processo de cura, eu estou ganhando outra potência. Talvez aí eu esteja ganhando a realização, né? Será que a realização não é, então, né, a integração disso o quê? Da cura com a educação? Quando eu aprendo a me curar, né? Ou quando eu aprendo o processo da cura para também servir nessa purificação planetária e social. E eu estou falando tudo isso porque o humano, ele vai trazer essa importância da educação, essa importância da influência, né, dessa sabedoria. E então
a partir do momento que o humano ele vai falar também do livre-arbítrio, é assim que a gente organiza essa cura, essa realização e esse conhecimento, né? A organização desses conhecimentos, da transmissão desses conhecimentos e de como eu organizo isso dentro de mim, como eu vou reconhecendo como a cura acontece em mim. E essa é a sabedoria do humano, né? Essa sabedoria do humano que vai organizar a cura e o conhecimento. O que está acontecendo no meu processo de cura? O que é isso? O que está acontecendo aqui e tal? Esse conhecimento vai ser organizado a partir do momento que eu me reconheço uma humana, um humano com livre-arbítrio, né? Eu vou tomar uma autorresponsabilidade no meu processo, organizando todos esses conteúdos, né? Que é o tom rítmico. Para então eu harmonizar isso no tom 7 com essa vigilância do caminhante do céu. Então, esse tom 7 que vai também ressonar, né, ressoar, olha, Paulo, estava aqui refletindo um pouco sobre também o tom 7, né? Que é essa harmonização, essa canalização, essa inspiração. É engraçado porque o tom 7, em alguns momentos nas minhas práticas, assim, com essa manifestação de vibrar as palavras-chave, ele me foge. E agora ele me fugiu também, que são essas outras duas palavras-chave do tom 7, que é canalizar e inspirar, né? Então essa harmonização que se dá com a canalização e a inspiração a partir e através desse caminhante do céu que vai explorar o espaço, né? Então, eu vou canalizar essa cura, eu vou canalizar esse conhecimento também com uma vigilância, né? Também com uma percepção, também com uma presença. Como é que eu vou receber? Como é que eu vou canalizar essa cura e esse conhecimento? Né? Com essa vigilância, com essa exploração do espaço, com a percepção do espaço, com a minha relação com o espaço. Para então eu receber essa integridade, a integridade da cura, a integridade do conhecimento, ela vai vir com a receptividade do mago, com o encanto do mago, com o ato de encantar. O ato de encantar, quando ele está íntegro, ele vai trazer a cura, ele vai trazer o conhecimento. De novo, a transmissão de um conhecimento na educação, ela vai ser íntegra quando ela também está premida. Ou ela pode se integrar, né? Ela pode se tornar íntegra quando ela está premida do ato de encantar. Com essa mão, ela vai embelezar, essa mão ela vai purificar, essa mão ela premida de coração, né? Essa mão que acontece, se formaliza, se estrutura com o amor, ela vai fazer essa magia, ela vai fazer essa alquimia, ela vai fazer esse manejo da ilusão e da brincadeira, ela vai brincar com tudo isso, essa mão vai brincar com esse conhecimento, com essa cura, ela vai ser organizada com essa sabedoria, com esse livre-arbítrio, ela vai ser harmonizada com o espaço e ela vai ser íntegra com o ato de encantar, né? Com essa receptividade do mago e a intemporalidade do mago, né? Em que tempo que está a cura e o conhecimento, a necessidade e a importância da presença para essa cura ser íntegra, né? Quando eu vou tocar alguém,
Se eu não estou presente, tocar, estou falando aqui do poder de cura das mãos agora, né? Mas também poderia estar falando tocar no sentido artístico, né? De tocar, de chegar em alguém através de algo. Eu preciso de presença. Eu preciso de. E a presença vem da receptividade também, né? Mas o que eu ia falar é que quando eu vou tocar alguém, eu necessito, para esse toque ser íntegro, se eu não estiver ouvindo, recebendo, percebendo, totalmente presente, o risco de eu estar invadindo alguém ao invés de estar curando e trazendo conhecimento é muito grande, né? Então nós precisamos dessa receptividade do magro, precisamos da receptividade do magro, meu Deus, precisamos da receptividade do mago para essa cura ser íntegra, para essa realização ser íntegra. Para que então recebamos essa. Olha só, a mão ela vai trazer uma das palavras-chave como a realização, né? E o tom 9, ele também traz a palavra-chave realizar. Bonito isso, né? Então, aqui no tom 9, a intenção, né? Então é o tom que vai trazer a intenção, o tom que vai realizar, né? É a águia, que é então essa mente, essa visão. O tom que é o selo do criar, né? A águia traz o criar. Então, essa realização da realização, né, o ato de realizar a cura, vai vir com essa potência da minha visão, da minha criação e da minha mente. Né? Qual é a intenção da minha cura? Eu preciso ter uma visão. Qual é a intenção do meu conhecimento? Qual é a intenção da minha realização? Eu preciso de uma visão para isso. O que está por trás dessa cura? O que eu estou buscando aqui? O que eu estou visualizando? Né? O que eu estou criando? Mais uma vez, essa cura com autorresponsabilidade. Né? Como a minha mente está integrada com isso. Como a minha mente tem uma intenção. Eu só vou curar a partir de uma intenção também, né? Muito do que vai curar é a intenção. Então, essa intenção, que é o tom 9, ela precisa estar vinculada com a minha mente, com essa águia, com a minha mente que vai se conscientizar, né, do poder que ela tem de curar, de criar e curar, né? Então a manifestação, né, o que vai, quando a gente vai produzir mesmo essa cura, esse conhecimento, é com o guerreiro. O guerreiro vai questionar. O conhecimento, o ato de conhecer, ele vai ser produzido pelo questionamento, assim como a cura. Né? Então, se você, por exemplo, se num percurso, num ambiente espiritual, você não pode questionar algo, será que está acontecendo um processo de cura? Né? Ou será que está acontecendo um processo de dominação, se eu não posso questionar? Então, o que percebo aqui que a onda também está nos dizendo pode ser isso, né? Para eu manifestar a cura, é importante que eu questione. É importante que eu tenha coragem, essa intrepidez do guerreiro, essa inteligência do guerreiro. É a inteligência do guerreiro que vai manifestar, que vai produzir, que vai aperfeiçoar o meu conhecimento, a minha cura e a minha realização. Esse guerreiro que vai e fala, né? Tô disposta a essa cura, tô disposta a essa realização.
posso produzir isso. Me reconheço com esse cajado na mão, né? Com essa missão, assim, né? Com essa importância, com essa realização está aqui. Né? Eu questiono ela, eu produzo ela, eu produzo essa cura com essa coragem, com essa inteligência. Né? Vindo da minha visão, da minha intenção, que maravilhoso, né? Que grande ensinamento esse processo da onda encantada nos traz, né? Que maravilhoso percurso que isso nos mostra sobre o que é a cura, o que é conhecer, o que é uma realização, né? Que a produção dela é o questionamento, é a reflexão, a importância do pensamento filosófico. Sempre que eu chego no guerreiro, eu penso na importância do conhecimento filosófico. Não é só do conhecimento filosófico, mas é do questionamento mesmo, né? Essa possibilidade de questionar. O guerreiro, ele assume esse... Não é trono, né? Não é trono, é caminho mesmo, né? O caminho do guerreiro, ele assume isso. Então é ele que vai manifestar essa cura. Para então eu liberar isso com a Terra, com essa navegação, com essa evolução. Ok, essa cura está realizada, esse conhecimento está realizado, essa realização está realizada, está produzida. A realização está aqui. E agora? Entrega, dissolve, libera para a Terra. Aí a gente solta isso para o processo evolutivo, para a própria evolução, para a própria navegação. Isso não é meu, isso é da Terra. Essa cura não é minha. Eu que fiz essa cura, não. Eu que tenho esse conhecimento, não. Isso é daqui, da Terra. E assim eu vou evoluindo também, né? Nós enquanto Terra, nós enquanto planeta, nós enquanto sociedade, enquanto humanidade, aqui na Terra. Essa navegação da Terra que vai também liberar, dissolver, libertar essa cura, esse conhecimento. Para que isso coopere com o infinito do espelho. Como é que eu vou cooperar com a minha cura e com o meu conhecimento? Refletindo, né? Sendo um espelho. Conhecimento vai ser um espelho para o outro, para outra. No tom 12, sempre me vem também essa relação com o outro, né? Com essa entrega. Tudo bem que aqui no 3 a gente tem o serviço, mas a sensação que eu tenho aqui no 12, a gente entrega isso, né? Libera aqui, entrega no sentido de cooperar mesmo, que é a cooperação, né? Como é que isso também beneficia o outro, a outra? Como é que isso universaliza? Isso deixa de ser meu. Essa cura não é só minha. Né? A ordem. Existe uma ordem nessa universalização, nessa dedicação, né? Quando eu dedico essa cura, isso vai trazer uma ordenação para nos levar ao infinito, né? Para nos vincular com o infinito. Que lindo pensar na cura com todos esses aparatos aqui que a gente tem, que a onda traz, né? Essa leitura aqui, esse estudo. Bom, a presença dessa cura, a presença desse conhecimento, a perseverança disso, o ato de perseverar, para transcender essa cura, vem com a tormenta. Então, quando eu estou lá na tormenta, essa autogeração,
essa energia, essa catalisação é quando eu, enfim, transcendo todo esse conhecimento, né? Isso já foi refletido, isso já foi para o infinito ali com o espelho. Agora isso vai ser catalisado, né, com presença. Esse conhecimento, essa cura, essa realização que vai possibilitar então essa presença da catalisação, essa presença da energia, a presença da autogeração, né? Então é isso, meus queridos, minhas queridas, meus queridos. Me contem se você está acompanhando aqui, deixa nos comentários como foi para você, como está sendo, quem é você, para eu saber que você está aqui também e que esse estudo possa também te favorecer e tenhamos aí 13 dias, uma onda encantada de muita comunhão com todas essas frequências e com todo esse caminho potente de cura, de conhecer e de realização. Muito obrigada.